agora para a palestra de abertura, com muita honra, o professor Marcelo Neves, que tem livre docência pela Faculdade de Direito da Universidade de Friburgo, na França. Eu vou ler só uma parte das qualificações do professor, porque são muito longos. Só esse, professor? Ah, com pós-doutorado na Faculdade de Ciência Jurídica da Universidade de Frankfurt e no Departamento de Direito da London School of Economics e Political Science. Doutor em Direito pela Universidade de Bremen, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor titular de Direito Público da UNB e professor da Faculdade de Direito do Recife. Editor-chefe da revista Direito UNB desde 2013. Agradeço ao professor Marcelo pela participação. Serão 30 minutos para a palestra e 15 minutos para perguntas. As perguntas podem ser feitas por escrito ou pelo microfone. Obrigada. Prefere fazer em pé? Tem uma apresentação, né, do senhor? Então, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito por Adriana Carvalho e também a Paula Jones pelo convite, a Associação de Combate ao Tabagismo por esse convite. É um prazer estar aqui e um pouco também difícil porque eu vou falar para especialistas na matéria. Eu não sou especialista nessa discussão, minha formação é muito mais de Constituição e teoria constitucional, mas eu me envolvi estudando frequentemente esse tema, e o que eu quero aqui é sustentar um argumento um tanto, vamos dizer, mais radical quanto a questão da propaganda ou publicidade do tabaco. Aqui eu estou utilizando a mesma propaganda, a Constituição usa, e às vezes se usa publicidade nas convenções internacionais, mas na prática, independentemente da teoria da comunicação, nós estamos nesse contexto falando de advertising, de alguma coisa nesse sentido, basicamente. Então, minha palestra, ela terá 6 itens. Eu farei um apêndice também sobre a questão dos aditivos. O tema da palestra é constitucionalidade e fundamento convencional, ou seja, da convenção, quadro, da obrigação legal da embalagem padronizada de cigarros e outros produtos fumígeros derivados do tabaco. Para facilitar a minha vida, quando eu falar do cigarro, eu estou falando do todo aqui, para não ficar sempre repetindo outros produtos fumígeros derivados do tabaco. Então, a palestra é dividida em 6 pontos. Eu farei esse apêndice aqui porque a Adriana ontem propôs, então eu não tenho tempo, porque eu já fiz um artigo sobre isso, para entrar novamente na discussão. Mas eu vou fazer algum comentário sobre a questão dos aditivos, que também está no Supremo, com a liminar. Uma introdução, direito de propaganda do cigarro, a questão, restrições constitucionais à propaganda do cigarro, restrições jurídico internacionais à propaganda do cigarro, direito comparado e as conclusões, para depois o apêndice. Então, agora a introdução. Nós temos alguns projetos que eu detectei no site da Câmara e do Senado, que são os projetos do Senado 103/2014, projeto de lei do Senado número 769 e o projeto de lei número 1744 de 2015. Realmente há diferenças, tem uns que são mais específicos, um outro modifica a lei sobre a proibição da publicidade e amplia para alcançar também as embalagens. E eu não vou me vincular, me ater aos projetos nas suas especificidades. Eu vou perguntar sobre a questão da legislação que proíbe a embalagem, que determina a embalagem padronizada, se ela tem fundamento constitucional e também fundamento jurídico internacional. Então, essa é a pergunta que eu vou procurar responder nessa palestra. Então, o primeiro lugar é a pergunta que eu faço: se há um direito de propaganda do cigarro. Primeiro a gente tem que tratar quem é o titular do eventual direito de propaganda do cigarro.
Então, evidentemente, esse direito é um direito dos fabricantes e comerciantes de cigarro. Em princípio, seria deles. Quer dizer, eu coloco aqui eventual porque eu estou discutindo exatamente isso. Não se confunde com o direito de fumar. Então, mesmo se a gente partir que o corpo, a regra do meu corpo, eu decido se fumo ou não fumo, evidentemente, isso é uma coisa diferente do direito de publicidade e propaganda. Então, a legalização da maconha, por exemplo, não vai significar que eu possa ter ampla publicação da maconha, ou da cocaína, como defende o ministro Gilmar, interpretando com jurisprudência, quer dizer, se a cocaína for legalizada, isso não significa que eu vou poder fazer embalagem bonitinha para vender uma cocaína, quer dizer, a legalização não significa o direito de usar maconha e cocaína, não vai significar o direito de propaganda e publicidade. Não há uma relação de uma coisa com outra. Outro ponto a considerar é que aqui é da liberdade de expressão e de comunicação ao direito de propaganda do cigarro. O Vigílio Afonso da Silva ele diz que o direito de liberdade de expressão e comunicação, liberdade de expressão e comunicação são direitos explícitos, de propaganda seria implícito decorrente desse. Claro, em termos gerais, sim, o direito de propaganda é muito próximo daquilo que os americanos chamam de liberdade de expressão comercial. Porém, uma coisa é o direito de propaganda em geral. A pergunta, em primeiro lugar, é que o direito de propaganda não é absoluto, o ponto fundamental. Não é absoluto. Então, se ele não é absoluto, você poderia falar em colisão com outros direitos e trabalhar com proporcionalidade, como o Vigílio fez. Mas minha tese é que o direito de propaganda em geral existe, mas eu vou discutir exatamente, existe um direito constitucional à propaganda do cigarro no Brasil? A gente precisa de um critério de proporcionalidade, como a maioria dos autores, Cláudio Lima Marques, todo mundo repete isso sem muita reflexão. Eu vou afirmar no sentido oposto a esses autores. As restrições constitucionais à propaganda do cigarro. Em primeiro lugar, nós temos certas restrições que eu diria gerais, do direito à saúde, no artigo 196, o direito do consumidor de proteger-se, a proteção ao consumidor, no artigo 5º, inciso 32, e artigo 270, inciso 5º, proteção à infância e adolescência, nós poderíamos ampliar isso para direito ambiental, para outras áreas, a proteção à família, à maternidade, poderia-se colocar outros elementos, mas esses são os mais referidos. E temos aquilo que eu chamo a restrição mais especial. Se nós observamos o artigo 220, nós observamos que se fala realmente manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, e isso também se entendeu como liberdade de comunicação. Mas no inciso 2º do parágrafo 3º, nós observamos claramente que, na parte final, quer dizer, compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Quando se afirma isso, não se estabelece um direito. Não se estabelecendo um direito. Está dizendo que a lei federal é uma possibilidade de regulação. Mas isso pode implicar, conforme o grau de nocividade, uma proibição parcial ou uma proibição total. O próprio parágrafo 4º, a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias está sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior e conterá sempre que necessário advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Ou seja, a vinculação do parágrafo 4º está relacionada ao inciso 2º. O próprio Vigílio, no momento, ele diz que não está estabelecendo direito aqui. Está até exemplificando. O que interessa é que o inciso 2º estabelece, quando for nocivo à saúde, nós poderemos ter restrições, e aqui as restrições podem ser a propaganda absoluta, porque não se está estabelecendo um direito à propaganda de produtos nocivos à saúde.
Quer dizer, o direito de propaganda existe, poderá ser, num critério de proporcionalidade, ampliado ou reduzido. Mas aqui não se trata de uma questão de um direito, uma colisão de direitos. Significa que se cria uma exceção. E no caso de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, poderá o legislador decidir de acordo com critérios de conveniência e oportunidade do entendimento de políticas públicas. Então, não há um direito, meu entendimento é esse, nesse sentido, estabelecido para produtos nocivos à saúde. Produtos nocivos à saúde estão excluídos de um direito de propaganda. Há uma possibilidade, de acordo com a política pública, que haja restrições parciais ou totais. Então, não seria propriamente o modelo de colisão. E nós temos ainda restrições jurídicas internacionais à propaganda do cigarro. O artigo 19, terceiro, a linha B do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, estabelece a liberdade de expressão. Mas, se nós observamos o parágrafo terceiro, a linha B, está claro que há restrições quanto à proteção da saúde. Então, veja mesmo, o próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, direitos de primeira geração, ele já faz uma restrição, um pacto aprovado em 1966. Não se trata nem de algo vinculado à OMS. Está entendendo? Então, não é um pacto vinculado a direitos econômicos e sociais. Portanto, já aqui nós temos limitações. Mas vamos adiante. Nós temos também o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, no artigo 20, a linha B, a exceção geral. Quer dizer, admite a exceção necessárias à proteção da saúde e da vida da pessoa e dos animais e à preservação dos vegetais. Então, aqui também, novamente, saúde e ambiente poderão sofrer restrição mesmo na área da OMC, das regulações de OMC, que serve exatamente para proteger a liberdade comercial. Portanto, nessa área também já mostra-se as restrições. E, evidentemente, conforme o grau de impacto na saúde, essa restrição poderá alcançar um nível maior. E aqui, na norma específica, nós temos a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, em primeiro lugar, na definição do que é publicidade e promoção do tabaco. É qualquer forma de comunicação, recomendação ou ação comercial com o objetivo, efeito ou provável efeito de promover, direto ou indiretamente, um produto do tabaco ou seu consumo. Então, quando eu coloco isso, evidentemente eu estou incluindo o design da embalagem. São escolas de publicidade, escola de marketing, que se estuda design de embalagem. Isso é uma dimensão fundamental da publicidade e da propaganda. Portanto, não cabe dizer que, no caso de embalagem, você não está falando de publicidade e propaganda. Evidentemente, é uma dimensão. É uma dimensão. E aqui, no artigo 3º, nós temos a proibição total, combinado com o artigo 1º, a proibição total da publicidade do tabaco. Eu só posso entender que esta convenção está determinando também, de certa maneira, não precisaria nem de recomendações, a proibição também dos designs, das formas de publicidade na própria embalagem. Essa é a ideia fundamental. O poder de sedução que a embalagem tem é fundamental, em toda a área de comércio é fundamental. Portanto, entendo que nesse artigo, o artigo 13 da Convenção Quadro está incluída a embalagem. E aqui nós temos que, evidentemente, o artigo 13, eles dizem, isso tem que ser considerado à luz do respectivo regime constitucional. Tem uma parte do artigo 3º que fala disso, do artigo 13º. Então, evidentemente, se houver problemas com uma ordem constitucional como a americana, que superestima a liberdade de expressão comercial, pode ser que, num país desse, o artigo 3º possa sofrer alguma
o artigo 13º alguma restrição, inegavelmente. Mas, se não houver isso na ordem jurídica constitucional respectiva, não poderá haver a restrição para uma ordem que incorporou, que ratificou e promulgou internamente a Convenção Quadro. Então, nesse sentido, vem a diretrizes para a implementação do artigo 3º da Convenção Quadro para o controle do tabaco e realmente na parte publicidade, promoção e patrocínio de tabaco. E aqui nós temos exatamente que se coloca a embalagem e o design do produto como elementos importantes de publicidade e promoção. Então, se admite isso abertamente. Então, aí há uma recomendação e um esclarecimento. O efeito da publicidade ou promoção pode ser eliminado através da existência de embalagem genérica. Então, vinculado ao artigo 13, nós temos esse dispositivo. Evidentemente, pode haver um conflito com a ordem constitucional interna e haver dificuldade de uma proibição total da publicidade, que incluía a proibição do design como forma de propaganda nas embalagens de cigarro. Porém, se nós observarmos a ordem brasileira, no meu entender, não há nada que tenha propriamente um direito tão fundamental à liberdade de expressão, somente o tabaco, porque nós temos a Constituição que trata diretamente da matéria e faz restrições claras. Então, considerando que a Convenção Quadro pode ser incluída, pelo menos na dimensão da proteção ao direito da saúde, como uma supralegalidade, porque é anterior à decisão de 2008 do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, nesses recursos extraordinários que faço referência aí, ele definiu a supralegalidade dos tratados e convenções referentes a direitos humanos, considerando que o direito da saúde pode ser considerado como um dos direitos humanos fundamentais, então nós teríamos a supralegalidade da Convenção Quadro. E como há essa supralegalidade, nós já temos um elemento vinculante a partir dessa supralegalidade. Quer dizer, de certa maneira, eu diria que o legislador brasileiro está constrangido, a cumprir as determinações da Convenção Quadro. E, portanto, se não há impedimento constitucional, poderia, no meu entender, ser até determinado por norma infralegal, mas isso é uma tese mais radical que eu não vou entrar aqui porque dificultaria meu argumento. Então, esse é o ponto. Quando nós vamos para o direito comparado, eu não vou falar o caso da Colômbia, que eu não cheguei a estudar, e vai haver a palestra do professor aqui, o professor Pascolato, mas o caso que eu mais li foi o da Corte da Austrália. Então, a Corte da Austrália diz claramente, liberdade de expressão comercial não é um direito constitucional aqui na Austrália. Então, ele já diz isso. Não existe essa liberdade de expressão comercial como direito fundamental. Então, esse é um argumento muito forte. Depois, eles dizem, há uma compatibilidade da Lei de Embalagem Padronizada com o artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que estabelece a liberdade de expressão e de opinião. Porque eles dizem que, em primeiro lugar, a liberdade de expressão que está no artigo 19 do Pacto é um direito da pessoa física. Ele não é direito fundamental de pessoa jurídica no Pacto Internacional. Isso é um argumento da Corte Australiana. Um outro elemento é que há exceção. Há uma exceção também para a saúde. Outro argumento é encorajar as pessoas a deixar de fumar ou usar produtos tabagísticos. As políticas públicas podem estabelecer formas de estimular a saúde, a proteção da saúde, ao cuidado com a saúde. Portanto, não há nada que possa impedir uma política pública nesse sentido, não havendo delimitação constitucional de um direito no sentido oposto. E daí eles decidem pela constitucionalidade da lei de embalagem padronizada, que isso é uma decisão de 2012. A Suprema Corte do Reino Unido também, em 2016, numa argumentação bem fundamentada, rejeitou
a ação da indústria tabagística e prevaleceu também argumento que tem caráter similar nessa matéria. Portanto, no meu entender, não temos realmente um direito fundamental na Constituição do Brasil, a liberdade de expressão comercial. De acordo com aquele artigo 220, a propaganda de produtos, inciso 2º do parágrafo 3º, de produtos nocivos à saúde, não é um direito fundamental. Há direito à propaganda, certo? Tem. Mas há uma exceção constitucional. Quando for nociva à saúde, a propaganda for nociva à saúde, não se trata de um direito fundamental. Ela poderá sofrer restrições parciais ou totais. Então, essas são minhas conclusões aqui. Nem a liberdade de expressão, nem a liberdade de comunicação são absolutas. Então, em primeiro lugar, não há direito absoluto, nem a dignidade humana é absoluta. Muitas vezes o jurista, o Ingo, diz lá é absoluto. Isso é uma bobagem, no meu entender, porque realmente você tem prisão. Tem coisa mais destrutiva para a dignidade humana do que uma prisão, é uma coisa de segurança pública do direito penal. A dignidade humana não é absoluta, quer dizer, ela é relativa também. Senão a gente tinha que acabar as prisões, tinha que ter 1000 restrições a direitos vinculando à segurança pública. Então, realmente, é difícil. Uma professora alemã veio fazer uma palestra aqui, não, porque a prisão perpétua na Alemanha é compatível com a dignidade humana. Você esquece da dignidade humana, deixa ela descansar. O outro aí, o Peluso, no debate sobre briga de galo, ele foi dizer, não, a briga de galo deve ser proibida porque é contra a dignidade humana. É para matar, né? Quer dizer, então não há direito absoluto e liberdade de expressão não é direito. O Carlos Brito também disse que a liberdade de expressão é absoluto, naquele caso da lei de imprensa, mesmo contra a dignidade humana, mas essa briga fica sem, mas os direitos não são absolutos, eles podem sofrer restrições. Mesmo o direito à vida, o professor da USP também diz, o direito à vida é absoluto. Não é não, porque às vezes você tem a legítima defesa, tem o estado de necessidade, então não é tão absoluto assim não. Então, o direito de propaganda também não é um direito absoluto. Eu acho que a propaganda, a publicidade, eu relacionaria com aquilo que os americanos poderiam falar, liberdade de expressão comercial. Mas não é liberdade de expressão, é o direito de propaganda, é uma forma de comunicação vinculada a persuadir sobre um produto, sobre a compra de um produto. E não propriamente, nem sequer sobre a qualidade, mas sobre a compra. A persuasão não é convencimento no sentido de Perelman, de um auditório universal que você quer que a pessoa, em geral, admita que aquilo é correto. É persuasão, é particularista, é para vender. Então, não é um direito absoluto. Propaganda, publicidade do cigarro não é um direito no sistema constitucional brasileiro. Eu me basei aqui no artigo 200, inciso, parágrafo 3º, inciso 2. Há uma exceção. Pode haver propaganda, mas isso é uma possibilidade a ser regulada pelo legislador de produtos nocivos à saúde. E, evidentemente, se a gente fosse tomar essa posição, a gente teria que ser consequente. Dada que se considere a legalidade de produtos como drogas, a maconha, a heroína, a cocaína, como o próprio voto do ministro Gilmar Mendes, ou como o voto do Barroso, que a maconha não pode ser proibida a partir de uma interpretação constitucional. Evidentemente, a gente teria que admitir que poderia haver embalagens padronizadas como um direito de propaganda. Mas, com certeza, será muito difícil que alguém levante esse argumento. A própria proibição desses produtos absoluta prova que a liberdade comercial não é tão absoluta assim. Entendeu? Então, a questão do cigarro, realmente, como é nociva à saúde, poderá haver políticas públicas conforme... É claro, poderia ser que não precisasse. As pessoas não tivessem interesse em fumar,
o cigarro fosse irrelevante para a saúde, porque poucas pessoas fumassem, o impacto da propaganda do cigarro fosse insignificante na sociedade, o poder público não ia se interessar, ia cuidar de outras coisas. Quer dizer, a questão é que não é o direito, é que a propaganda poderá ser tão nociva à saúde que exija uma proibição absoluta. Então, isso cabe ao legislador na perspectiva de política pública. Não há nenhuma proibição a isso. Por isso que há uma desnecessidade de critério de proporcionalidade. Não precisa daquela confusão do Alex, dessa papagaice de importar autores estrangeiros, adequação, necessidade, ponderação. Não precisa, quer dizer, não há necessidade, no meu entender, de proporcionalidade. É exceção prevista constitucionalmente. Ou seja, pode haver propaganda de produtos nocivos à saúde, mas não há um direito fundamental de propaganda de produtos nocivos à saúde. E o legislador, considerando o grau do caráter nocivo, o grau de nocividade, eu não sei se tem essa palavra no português, ele poderá proibir totalmente a propaganda. A propaganda publicitária de cigarro como possibilidade a ser definida pelo legislador. E como temos a supralegalidade da Convenção, o legislador se vê constrangido porque a Convenção Quadro do Direito Interno é superior à própria lei. O design das embalagens, plural aí, da embalagem, como uma das formas mais importantes de publicidade. Sem dúvida, se você tem um Marlboro com toda aquela beleza do maço, você chega numa loja, você vai ter uma tendência a querer comprar em face da beleza do design quando você é jovem, principalmente. Isso é reconhecido em pesquisas empíricas sobre comportamento humano. Então, não tem como se negar que é uma forma das mais importantes de publicidade. E a Convenção define assim também. Supralegalidade da Convenção Quadro para o controle do tabaco. Proibição total da publicidade do cigarro em defesa da saúde. Ou seja, é supralegal porque é proteção ao direito à saúde, então, de acordo com o Supremo, tem uma supralegalidade. E, por fim, concluindo, constitucionalidade e fundamento convencional de legislação ordinária que vem a impor a embalagem padronizada do cigarro. Então, no meu entender, não há nenhuma dificuldade prática para que essa legislação seja aprovada. Nós sabemos que ainda está no Supremo a própria discussão sobre a lei anterior, sobre a publicidade. Porém, se a publicidade total é admitida, evidentemente, a proibição de embalagem é consonante com essa perspectiva. Então, essas seriam as conclusões, e agora o meu apêndice é um apêndice bem rápido, viu, Adriana? Sobre constitucionalidade e legalidade da proibição de aditivos do cigarro. O advogado Barroso, na época, e o Pertence, fizeram um parecer de péssima qualidade sobre essa matéria. Deve ter corrido muito dinheiro também nisso, né? E é claro, a gente vive numa sociedade capitalista, dinheiro conta. Mas aí eu acho que foi muito caro mesmo. Eu acho que eles não estavam convencidos disso. O que eles dizem é um bando de besteira no parecer. Eles chegam um momento que eles dizem assim, se formos colocar a proibição do aditivo, nós estamos proibindo a produção de cigarro no Brasil na forma que existe hoje. É uma proibição absoluta. Então, não poderia ter catalisador como exigência legal para carro. A gente ia ter que andar de carro da década de 60. A obrigação de colocar catalisador no carro não implica que houve uma proibição de produzir carro como se produzia até ali, como uma proibição do fabricante de carro. Não, é uma exigência. Então, você pode criar novas exigências em relação a certos produtos. Então, o argumento, eles também dizem que viola o princípio da livre iniciativa e o direito do consumidor, como se afirmou com base na invocação de uma coringa, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Não tem nenhum fundamento que possa o princípio da iniciativa ter uma força tão grande de peso, mesmo nos Estados Unidos, os aditivos foram, a Corte Suprema nem respondeu. Então, quanto à dimensão material, não tem fundamento. Eles apostaram também na dimensão formal,
mas o inciso 10 do artigo 8º da Lei nº 9.782 é muito claro. Ele passa à Anvisa a regulamentação dos produtos que envolvam risco à saúde pública, especificamente cigarros. Claro que o argumento de pertença aqui de Barroso é um argumento genérico, que isso é contra o legislador, mas então nós teríamos que quebrar todas as agências reguladoras. A gente poderia fazer uma crítica geral às agências reguladoras como algo de tecnicização do direito. Isso é outro problema, mas a gente teria que assumir uma crítica geral às agências reguladoras, não só esse dispositivo. Nós teríamos que dizer que todas as agências reguladoras são inconstitucionais, porque elas retirariam a autonomia política, a soberania do legislador. Mas esse não é o argumento deles, é um argumento ad hoc para justificar a manutenção dos aditivos. Portanto, me parece que não há nada que proíba, dentro da ordem constitucional brasileira, a não ser que nós admitíssemos que todas as agências reguladoras seriam inconstitucionais, porque desrespeitaria a soberania que estaria no legislativo. Mas isso hoje, no mundo tão complexo, seria muito complicado defender uma tese dessa. Então, seriam essas palavras que eu poderia dizer aqui. Eu fico à disposição para qualquer debate. Obrigado. Obrigada, professor. Antes de passar para as perguntas, só complementar, a decisão da Colômbia, mencionada pelo professor no início da fala, é uma decisão da Suprema Corte que reconhece a constitucionalidade da lei que proibiu qualquer forma de publicidade de cigarro. E uma coisa muito interessante, uma consideração muito interessante nessa sentença, foi que o mercado de cigarros ele é um mercado passivo. Então, ele pode existir para venda, para consumo, mas ele não pode ser promovido, o seu consumo ser promovido, ser incentivado por meio de qualquer forma de publicidade. Então, é interessante também esse termo do mercado consumo para o cigarro, dado aí os comprovados malefícios à saúde. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre o que foi falado aqui? Meu nome é João Pedro, eu sou estudante de graduação aqui da UNB, do curso de Direito, estou no 5º período, e eu gostaria que o professor falasse um pouquinho mais sobre a relação entre o sistema do direito e o sistema da ciência na constatação da nocividade à saúde, porque no caso do tabaco isso é muito evidente, você tem quase um consenso. Eu imagino que deva haver algumas pesquisas divergentes sobre a nocividade do tabaco à saúde, mas de modo geral, a gente pode supor o consenso. Em outros casos, outros tipos de produtos, quando é que a gente vai constatar essa nocividade à saúde? Quer fazer uma pergunta? Só um minutinho. Alguém mais alguma pergunta? A gente poderia, de repente, ter 3 perguntas e passar para o professor. Tá bem. Bom dia, professor. Meu nome é Roberta Freitas, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, do Núcleo de Estudos de Bioética e Diplomacia em Saúde. A pergunta é no sentido de que forma exatamente, então, a exceção prevista na Constituição sobre a liberdade de propaganda que o senhor explicou, se ela também poderia ser aplicada para outros produtos de consumo humano que representam um risco à saúde. É dizer, a questão do álcool, a questão de alimentos ultraprocessados, etc. Obrigada. Alguém mais? Bom, então passo a palavra então ao professor Marcelo, e aí depois alguma pergunta a gente dá oportunidade. Então, quanto a João Pedro, é claro que ciência e a dimensão jurídica, a dimensão científica, elas se acoplam principalmente através dos experts, né? Aquilo que a gente chama em sala de aula aqui, o acoplamento estrutural entre os experts e o juiz, por exemplo. Tem peritos no judiciário, até o juiz não pode saber se a pessoa morreu, como ela morreu, você precisa de um perito, né? Sempre
o direito é muito em conexão com esferas cognitivas, embora primariamente normativo. Então, evidentemente, se no plano da ciência há muita divergência, é claro que o direito ele fica numa situação muito mais prudente em relação ao tema, porque realmente, se você vai dizer tomate faz bem à saúde ou não faz, aí o meu médico diz, um diz que é bom para a próstata, eu fico todo animado, começo a comer todo dia, o outro diz que faz mal ao colesterol, aí eu já perco a animação, entendeu? Então, aí você vai proibir o tomate. É claro que essas situações são situações em que nós temos uma indefinição no campo da ciência e, quando há expectativa generalizada, não diria nem consenso, a ciência quer dizer, o cognitivo são expectativas generalizadas de que aquilo é nocivo e altamente nocivo à saúde, e aí sim o legislador ele pode tomar uma posição em relação à questão da propaganda. E eu acho que, em certos casos, evidentemente, a liberdade comercial pode também, no caso aí, ser sacrificada definitivamente em certas situações. Não é o caso que eu defendo, no cigarro, tudo isso, pela liberdade, mas pode ser que um produto seja venenoso mesmo, entendeu? Uma bala vendida à criança esteja matando as crianças, então você não tem liberdade comercial aí, entendeu? Quer dizer, você comprova cientificamente que aquela bala matou várias crianças, você pode proibir, porque você tem a comprovação que a morte daquelas crianças decorreu daquela bala, entendeu? Então, a liberdade comercial não é tão abrangente assim. Mesmo a liberdade comercial, não estou falando nem de propaganda. Então, eu diria que tem que ter graus diferentes na constatação científica. Quanto à pergunta, exatamente, eu acho que a colega que fez a pergunta sobre o grau, é claro, o álcool também poderia, conforme o grau, mas você não tem ainda um elemento de uma convenção quadro nesse sentido, você não tem elementos também da nocividade como se tem no cigarro, no capacidade de vício. Então, se a ciência desenvolver mais argumentos e houver no plano internacional algo tão forte como há contra o tabaco, pode ser que o legislador se veja em um momento também compelido a restringir definitivamente. Mas isso depende também de uma evolução político-social, de um nível de capacidade da sociedade de impor isso. Quer dizer, a questão não é só uma visão puramente cognitiva e romântica de que eu acho que o álcool deve também sofrer essas restrições. É saber se há mecanismos internacionais para dar respaldo e também se há movimentos sociais fortes para lutar contra isso. Está entendendo? Então, claro que no Brasil, por exemplo, essa força, ele ganha com um político, eu não gosto desse político, mas ele teve um papel forte, que foi o Serra, quer dizer, talvez se o Serra não tivesse tomado aquelas primeiras medidas, a gente não teria avançado tanto nessa área, entendeu? Então, penso que no estado de São Paulo, principalmente, um dia eu cheguei em São Paulo, eu acho que o Serra era prefeito, não pode o restaurante, era de um dia para a noite, e foi muito rigoroso. Então, isso também depende do envolvimento de movimentos sociais, não se pode pensar que você pode simplesmente agora dizer, o álcool também é ruim como o cigarro, faz mal à saúde, vamos. A Constituição estabeleceu que o legislador tem restrições, mas as restrições variam. Por exemplo, a cerveja é a maior liberalidade ainda, porque se supõe, estou dizendo que está correto, se supõe que a cerveja é menos danosa, embora eu estou com uma barriga grande danada, mas o fato é que você tem que considerar esses outros aspectos, né? Só mais uma pergunta, então a gente encerra, que a gente está com... ele vai te dar o microfone aí atrás. Que a gente está com o tempo bem avançado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou estudante aqui da graduação de Direito, da UNB. Sobre esse apêndice que o senhor falou, da decisão da ministra Rosa Weber, ainda ela foi em sede liminar, né? Ainda continua valendo até hoje, que é de 2012. E ela se baseou basicamente sobre essa parte, talvez,
não tão afeta a direita, que seria as demissões em massas e o fechamento das indústrias, né, que utilizam esses aditivos de tabaco. O que o senhor acha desse tipo de argumentação para uma decisão judicial? Eu acho que a decisão dela também tem um problema de isonomia que não se aplica, no meu entender. Ela defende também como a proibição, eu acho que era numa área do Distrito Federal, havia uma proibição, uma decisão proibindo no Distrito Federal. Ela diz, como está proibido aqui, eu vou proibir para todo o Brasil, porque é um princípio da isonomia. Mas isso não tem sentido como isonomia. Você não faz isonomia no ilícito. Se algo é considerado errado uma decisão, você tem que considerar a reforma. É a mesma coisa eu dar uma decisão absurda aqui, determinando que haverá uma limitação ao meu acesso a bens, a determinados bens, e o juiz local determina que eu não tenho acesso a determinados bens. Aí o Supremo diz, como essa decisão local criou essa proibição de acesso aos bens que eu teria legitimamente, vamos ampliar tudo para o Brasil todo. Está entendendo? O argumento dela é totalmente absurdo nesse ponto. Porque é uma decisão local que proibiu, eu tenho que proibir o Brasil todo. Mas se essa decisão que declarou inconstitucional, se essa decisão local é absurda, eu teria que generalizar para os outros estados uma isonomia ao oposto. Está entendendo? Então, ela não argumenta que está correta. Ela argumenta como há essa decisão local, eu vou expandir para todo o Brasil. Mas eu teria que, pelo menos, supor a correção. Então, esse argumento é muito falho. E quanto à questão de trabalhadores, tudo isso, é claro que tem efeito. Toda medida que possa restringir produtos tem que ter realocação e vai ter um certo impacto momentâneo, mas não está se proibindo a produção de cigarro, está proibindo a inclusão de aditivos. Então, isso, em princípio, não atingiria os trabalhadores da indústria tabagística, entendeu? Eu acho que é um argumento fraco e não é convincente, considerando que a questão aí não é propriamente, primariamente, de mercado de trabalho, entendeu? A questão é primariamente de saúde, entendeu? Eu tinha mais uma pergunta. Na sua fala, professor, quando vem as teses, né, do parecer jurídico lá do atual ministro do STF, do Barroso, para mim, evidentemente, é um caso de conflito de interesse, porque ele era advogado dessa empresa e ele fez um parecer pago por essa empresa. Então, uma pergunta um pouco mais genérica, como lidar com essas situações de conflitos de interesse que me parecem tão grandes dentro do Poder Judiciário, nesse mercado de pareceres dados para empresas que têm questões sérias sendo discutidas no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o nosso judiciário agora vocês podem, não é porque eu sou contra, eu vou usar essa palavra, mas não nesse sentido do Moro lá, que eu sou contra tudo aquilo, mas eu estou dizendo assim, o judiciário é sistemicamente corrupto no Brasil. Sistemicamente corrupto não significa que você vai lá e necessariamente compra o juiz. É porque a parcialidade está ligada a acessos mais fáceis a esses. Se você vai ali para o Salão Branco do Supremo, tem aqueles advogados que estão sempre lá. Eles têm direito a uma audiência separada com aquele juiz e eles falam o que quiser e a outra parte não ouve. Mas sempre são advogados poderosos daqui de Brasília. O cara que está lá em Cabrobó, o advogado pobre, não pode vir, e se ele ligar, leva um carão. Então, esses acessos já são problemáticos, porque, na verdade, por exemplo, eu tenho um parecer que pediram a mim para eu dar. Sabe quem dava o parecer no outro sentido, no caso que eu tive que dar um parecer? Era os Graus, ex-ministros, pertence, era Nery da Silveira. O cara já pede porque eles vão lá e falam com os colegas dele, e é claro que a tese era absurda deles, era tese realmente vergonhosa, eu não acredito como é que se pode assinar aquilo. Mas eles vão lá e conseguem uma liminar e fica lá anos e anos. Então, essa estrutura corrupta do judiciário brasileiro dificulta muito, que não é corrupção porque ganhou dinheiro, são as boas relações, outras formas, até sexo pode ser também uma forma de corrupção. Secretárias bonitas que têm contato com as partes. Então,
essa estrutura corrupta dificulta muito. Então, o caso do Barroso, por exemplo, ele atua, ele não se declarou suspeito no caso da FIFA, e ele foi advogado da CBF. Ele não se declara também no caso do amianto até agora. Ele tem um parecer a favor do amianto. Entendeu que é conforme a lei. Então, você vai tendo um conjunto de elementos que talvez, de repente, o Barroso participe da votação no caso do tabagismo. Talvez ele diga, não, isso aí foi um parecer que eu dei como advogado, mas, evidentemente, a posição dele vai ser, já de agora, contrária à posição que nós estamos defendendo aqui, porque já sabemos que tem um parecer. Então, é a mesma coisa. Se eu dou um parecer para vocês sobre uma matéria desse tipo, se eu estiver no Supremo, eu tenho que me declarar suspeito, porque eu já me manifestei, eventualmente, como advogado. Então, me parece que isso falta um pouco, nós temos dificuldade muito grande no Brasil, e eu acho que tem que denunciar mais isso. Quer dizer, quando tem um caso da FIFA, sobre a lei da FIFA, e que o Joaquim Barbosa está votando contrário a alguns dispositivos, como contrário à Constituição, e Barroso começa a ironizar com o Joaquim Barbosa, tendo sido ele advogado da CBF, que tinha profundo interesse na confirmação daquela decisão, nós temos um caso de corrupção que é sistêmica, não é criminal no sentido moral ou penal, mas é grave no nosso país. Então, eu seria mais processo judicial amanhã, vocês podem estar sendo gravado, mas é bom também brigar com esse pessoal. Tá bom. Bom, muito obrigada, então, professor Marcelo. Muito obrigada pelas perguntas, e a gente encerra, então, a palestra de abertura. Muito eu obrigada. quero agradecer, eu já avisei a Adriana, eu não vou ficar para a segunda parte, porque eu tenho uma viagem hoje, uma palestra também fora do país, tem que organizar, tem que ir ao cartório resolver algumas coisas para poder viajar. Então, agradeço a todos aqui, também aos que fizeram parte do debate. Eu fico à disposição, a Adriana tem meu e-mail, se quiserem algum contato posterior. Agradeço muito a todos. Obrigado. Obrigada.